Bom, vamos então aqui para o nosso pós-jogo. Santos 1, Palmeiras 0. Resultado péssimo, porque além da gente perder a liderança, o Flamengo ele se isola. 3 pontos. Ou seja, o Flamengo tem aí praticamente, em questão de pontos, uma vitória a mais, né? Complicado. E resultado péssimo. Dificilmente eu acredito que o Flamengo vai perder essa liderança. Apesar aí de ter 5 rodadas aí no Brasileiro, o Abel fala tanto em mentalidade. Mais do que nunca esse time precisa ter mentalidade, não só para buscar o Brasileiro, mas para isso também não se abalar na Libertadores. Entendo que haviam desfalques para essa partida, mas determinados erros que a gente vai discorrer aqui no vídeo é muito complicado ficar acontecendo isso, independente de desfalques ou não, né? A gente viu aí erros individuais, erros coletivos. Para começar, na pré-escalação, o Abel ele não coloca o Flaco Lopes, e a única justificativa que eu consigo enxergar é que o Abel ele tinha montado uma estratégia enquanto o Flaco Lopes estava na Argentina treinando, e ele não quis abrir mão dessa estratégia, mesmo mesmo recebendo o Flaco Lopes para estar jogando na partida de hoje. A questão é que essa estratégia não deu certo, né? A gente for ver aí, o Palmeiras vai num 3-4-2-1, linha de 3, porque a zaga do Palmeiras é uma zaga, mesmo com o Gomes, né? E ainda mais sem o Gomes, uma zaga muito problemática. A gente precisa aí de zagueiro para a próxima temporada urgente. Linha de 3 aí com Mikael, Murilo e Fux. O Fux ele tentando ajudar na saída de jogo. Acho que o Fux não fez uma boa partida hoje. Nem o Murilo também. Partida ruim do Kelvin também, apesar que o Kelvin ele tirou um gol. Não adiantou muito, né? Porque a gente acabou perdendo do mesmo jeito. Jefté não fez uma boa partida também, no meu ponto de vista. Acho que o único que fez ali uma boa partida, na medida do possível, foi o Carlos Miguel. E pelo que se foi exigido do Veiga, ele foi bem. Teve momentos em que ele soube reter a posse, parar, dar uma esfriada no jogo para procurar uma opção de passe. Então, acredito que esses foram aí talvez os únicos jogadores que fizeram uma boa partida. O Flaco Lopes tentou algumas jogadas também, mas nada efetivo. É aquilo que eu falo, né? Não adianta você ter ali individualmente determinados jogadores fazendo uma boa partida, sendo que isso não reflete dentro de campo o todo, né? E futebol ele é um esporte coletivo. Bom, eu fiquei assim um pouco empolgado, eu confesso, no começo do jogo, porque aos 2 minutos já houve uma ligação direta pro Maurício. Nem terminei de falar a escalação, né? Bom, então, o Palmeiras vai com uma linha de 3 aí, com o Fux, Mikael, Murilo. Aí no meio você tem o Aníbal, o Maurício, e aí os laterais mais avançados, o Jefté e o Kelvin, Felipe Anderson, fazendo aí essa dupla de meia com o Rafael Veiga e o Bruno Rodrigues ali no ataque. Apesar que, vamos ser sinceros, o que o Felipe Anderson fez ofensivamente no jogo? Porque basicamente eu só vi ele defendendo. E também, vamos convenhamos aqui, uma certa moleza aí da parte dele dentro de campo. Da mesma forma, o Maurício, né? O Maurício, como eu comentei ali,
Teve aí um lance no começo do jogo, uma ligação direta aí pra ele, acabou perdendo o gol. E era essa a ideia mesmo. Se o Palmeiras ele encontrasse uma oportunidade, devia fazer ligação direta, porque houve algumas chances que o Palmeiras pôde aproveitar. O primeiro lance do Luigi, ligação direta também, perdeu o gol, perdeu 2 gols, assim, que você não pode perder. Você não tem como, assim. Mostra que é um jogador que não está preparado para, assim, receber essa responsabilidade, né? De se comportar como um 9 no Palmeiras. Ele não tem essa capacidade, pelo menos se mostrou no jogo de hoje e vem se mostrando, né? Há muitos jogos. Apesar que existe uma coisa chamada sequência, né? Uma coisa que o Abel ele acaba interrompendo muitos jogadores de terem sequência, né? A sequência que ele interrompeu do Alan, né? A sequência que ele acabou interrompendo do Giai, no momento da temporada que ele tá vendo bem. Então, são coisas assim que é difícil explicar, sabe? O... Eu percebi assim num momento do primeiro tempo que você não tinha jogador do Palmeiras na grande área da equipe do Santos. Você sempre via o time assim muito espaçado, não conseguindo encontrar chances, oportunidades. O Bruno Rodrigues ele muitas vezes acabava caindo pela ponta esquerda. O Rafael Veiga ele subia, mas não gerava assim, no geral não se gerou nada perigoso, né? Houve algumas oportunidades que tentaram explorar a profundidade do Bruno Rodrigues, mas sempre ficou um jogo muito engessado a isso. É claro que você tem que aproveitar a ligação direta, que porque o Santos tomou muitos gols assim, mas você ficar só dependendo disso o jogo inteiro, o time uma hora ele vai saber se adaptar a isso, né? Por isso que eu comentei, precisa ter jogadores como Maurício, Felipe Anderson, dando chance de passe, você precisa ter o Flaco Lopes para ter uma criatividade maior em campo, fazer essa bola rolar mais. Mas a verdade é que se houve algum jogador que eu vi durante a partida que tentou isso, e segurar mais a bola, tentar ali uma jogada, alguma coisa, foi o Veiga, né? A gente vinha falando muito do Veiga ao longo dessa temporada, mas eu acredito que na partida de hoje, por aquilo que foi exigido, ele foi bem, né? A gente se fala muito do Mikael, mas no primeiro tempo, acho que ele foi bem marcando o Neymar. Neymar, ele houve ali algumas disputas que ele acabou ganhando, mas no geral acho que o Mikael acabou saindo bem nessa função especificamente. O segundo tempo acabou que o Fux ele fez essa função de sair mais do que o Mikael. Eu não sei porque que o Abel fez essa troca, se foi porque o Mikael ele tava aí se sentindo mais desgastado por conta dessa exigência, ou mesmo para avançar mais o Fux para conseguir aproveitar mais jogadas, explorando a recomposição defensiva do Santos que a gente pôde ver no jogo de hoje e no pré-jogo que eu mostrei, que é uma recomposição defensiva lenta, né? Mesmo independente do Luan Pérez não ter jogado não, continua sendo uma recomposição defensiva lenta. O zagueiro lá do Santos que entrou no lugar do Luan Pérez não é um zagueiro que acaba suprindo essa carência. O Palmeiras ele se defendia num 5-4-1, dava para perceber ali uma linha de 5 que o time fazia. Você via jogadores do Santos como o Bala Real. E que partida fez esse cara, hein? Na verdade, o Vojvoda ele até ajudou o Palmeiras em estar tirando ele, né? Eu acredito que a estratégia que o Vojvoda tinha era como o que eu senti no primeiro tempo, é que o Santos ele tava com uma certa dificuldade de encontrar uma referência na grande área do Palmeiras.
Então ele procurou colocar o Lautaro para ter essa referência e você colocar um jogador como Robinho Júnior para quebrar as linhas, né? E aí colocando o Vitor Hugo para compensar, né, na saída de jogo. Acabou que não deu certo, o Vitor Hugo ele foi muito mal defensivamente, pôde aí explorar, o Palmeiras pôde explorar jogadas, né? Enfim, segundo tempo a gente via aí o Palmeiras subindo mais o Kelvin, mas assim, fora o gol que o Kelvin tirou, ele não. Ele fez uma partida ruim ofensivamente, ele fez uma partida ruim defensivamente. Tem muito o que comentar, não. A única coisa positiva do Kelvin foi o gol que ele tirou, né? De nada adiantou muito porque a gente perdeu do mesmo jeito, então. Né? Um gosto muito amargo essa derrota de hoje. E, bem, o que mais a gente tem para comentar aqui? Igual o Moreno também fez uma partida muito abaixo, errou muitos passes, né? E, enfim, acho que teve assim, tudo deu errado hoje, nada deu certo. Carlos Miguel, ele vinha fazendo uma boa partida, até tomar o gol, mas ele acho que fica complicado, né? E o Palmeiras também ele tava com uma dificuldade de povoar a grande área e a pequena área do Santos. A estratégia de ter colocado o Luiz, acho que foi pensando nisso, mas acabou que não deu certo, né? O Luiz ele perdeu aí 2 gols que eu acredito que se fosse o Vitor Roque ele teria feito pelo menos um, sabe? Pelo menos um gol ele teria feito ali. O Murilo acabou saindo mais no segundo tempo pro ataque. Eu acredito que era justamente para explorar um cruzamento, né? Alguma jogada assim mais perigosa, porque eu acredito que dos 3 zagueiros ele é o que cabeceia melhor e ele é o mais lento. Então, numa recomposição defensiva, ele vai acabar. Você tendo só ele mais um zagueiro, eu acredito que hoje ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, enfim, deu tudo errado na partida de hoje. Acho que o Abel ele não tomou boas decisões. Parecia que ele queria segurar o primeiro tempo para soltar mais os jogadores no segundo, você avançar mais o Kelvin, você avançar o Murilo, você ter ali na referência o Luigi. Só que não deu certo. Não deu certo. Parece assim que. Sei, a verdade é que parece que o Palmeiras não treinou assim uma estratégia realmente definitiva. Eu tive essa sensação assim, sei, complicado assim. Acho que o pós-jogo é esse, galera. Bom, ficando por aqui hoje, vamos erguer a cabeça. A gente não pode deixar que o mental se abale nesses momentos. Esses momentos que a gente tem que estar aí mais forte nessa temporada. A temporada não acabou, embora a gente esteja 3 pontos agora do Flamengo, temos aí mais 5 jogos e a final da Libertadores. Esse jogo é o jogo que o Palmeiras ele tem que assim ir com tudo, porque agora o Flamengo só depende dele para ser campeão. O Palmeiras ele vai ter que depender de uma derrocada do Flamengo. E na Libertadores o Palmeiras só depende dele. Então a gente tem que manter a boa mentalidade. Inclusive eu acho que esse foi um problema.
O Abel ele queria segurar o primeiro tempo para estar soltando mais jogadores no segundo, pensando no físico. Não sei exatamente o que o Abel ele quis com essa ideia, porque acabou que eu acho que o time do Santos ele conseguiu se crescer do jogo mentalmente falando. E eu acredito que para o Palmeiras ter essa virada de chave que o Abel esperava no segundo, era necessário que os jogadores estiverem mentalmente, assim, ou igualados ao que o Santos estava, ou, assim, superiores. Mas, como não foi aproveitado a qualidade de muitos jogadores, como o Felipe Anderson, como o Maurício, eu não vi o Maurício criar, eu não vi o Felipe Anderson criar nessa partida. Enfim, galera, deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa partida. Vamos agora pensar na próxima rodada. Nem sei quem o Palmeiras vai jogar contra, até esqueci. Sei o Atlético Mineiro. Bom, aí já quarta-feira. E é isso, amigos. Muito obrigado aí pela audiência e comentem o que vocês acharam do jogo. Por que que vocês acreditam que não deu certo a estratégia de hoje? E como vocês pensariam o jogo agora contra o Atlético Mineiro? Beleza? Abraço.